A paz do Senhor, meus irmãos. O sol está bem quente, mas é nessa que todas essas coisas acontecem. Guerras, fomes, tudo isso é cumprimento da Bíblia. Ontem eu entreguei uma visão lá no Facebook com umas pessoas que se dizem crentes. Tiveram 3 indivíduos debochando de mim, irmãos. Deboche. É espinhoso fazer a obra de Deus, sabe? Às vezes dá vontade de você parar. Mas Deus, uma vez, o Espírito de Deus, Deus não fala quando, o Espírito de Deus falou, há mais de 20 anos, que Ele iria me entregar, eu iria falar, mas esse povo maldito não te ouvirás. Olha só, povo irreligioso que estão dentro da igreja. Por que eu digo isso? Porque todas as minhas revelações, das que a maioria dos crentes viram, a maioria passaram o meu diário. Simplesmente por quê? Porque contrariando tudo aquilo que os pastores deles estavam ensinando. Que Deus não é Deus de troca, que Deus não soma, sobre o dízimo, que só pode cobrar dízimo quem é sumo sacerdote, né? Nunca foi dinheiro. Não vou mudar isso. Não vou mudar. A igreja precisa? Ela precisa. Mas para quê? Para ajudar os fiéis que estão ali. Mas eles não fazem isso. Eles fazem para gerar lucro em campanha política. Porque amanhã eles viram suas coisas. Está aí a Damares fazendo denúncia, outros fazendo. A Polícia Federal está chegando, a conta está chegando. O Silas Malafaia, eu já tive um sonho que ele passava mal do coração, com risco de morte. Ele abandonou. Eu acho que ele nunca foi chamado. Na minha concepção, esse é o meu pensamento, ele nunca foi chamado. Porque quem tem chamado não faz isso. Ele virou um lobo, uma pessoa que xinga diversas vezes, que amaldiçoa, que coloca vídeo e depois tira porque é falso. Nem foi o que a justiça mandou, ele tirou porque era mentira. Pegou um vídeo de 2016 e botou várias coisas. Então, os outros pastores, alguns ainda estão tagarelas falando, mas alguns já estão se calando. Por quê? Porque está envolvido em coisas horrendas. Além de enganar, tirar o dinheiro do povo, ainda roubou dinheiro público. Mas ninguém vai ficar encoberto, meu irmão. E você, que se diz crente, que ainda continua insistindo com essa gente, você será réu no fogo do inferno. Sabe por quê? Porque simplesmente vocês não querem saber de Cristo, vocês querem saber de Barrabás. O que a religião fez no passado não mudou. Porque aquela multidão que Jesus curava, aquela multidão que ele saciava a fome, foi a que gritou: crucifiquem a Jesus, por causa do quê? Dos pastores e de muitos sacerdotes que denunciaram o Cristo, falando que ele era o diabo. Depois que ele entrou lá no templo, chicoteou, aquilo revoltou o povo que estava ali, ele escutando seus pastores, seus sacerdotes, que ele era o diabo. E o povo nada mais fez do que, tanto é que Pilatos lavou a sua mão. Vocês que é o povo que decida, ele que andou e curou você, que decida. E aquele povo que você, Jesus, curou, se levantou contra você. E acha que hoje é diferente? Eu tenho parentes que gostam de mim. São crentes, mas crentes sacerdócios, que vivem pelo paga-preço, pela lei, que bajulam Bolsonaro, que mesmo já admitiu que nem cristão é. E eles ficam dizendo que é homem de Deus, chamado de Deus. Gente, coisa mais horrenda, coisa mais esdrúxula. O reino de Deus não será feito por governos humanos. A justiça de Deus não será feita
pelo Trump, nem por Xi Jinping, nem por Vladimir Putin, por nenhum Macron, por ninguém, muito pelo contrário. Eles trarão a destruição. Ontem eu tive uma visão, eu não sei qual está relacionada, se vai ser furacões muito fortes, terremotos, ou meteoros caindo na terra, ou até mesmo uma guerra, não sei. Mas algo está por vir, porque eu escutei som dos trombetas. E os caras que diz que é crente lá, debochando, achando que eu estou brincando. Eu não brinco de entregar a visão. Até porque, vocês se lembram quando eu disse que Jair Bolsonaro ia ganhar? E ele ganhou. Mas ele estava nu diante de Deus. Eu contei essa visão e tenho como provar, porque tem data e tudo quando foi postado. E depois que ele estava semi-nu diante da nação, e o Senhor dizia, despreparado, e ainda disse, não foi colocado por Deus, foi colocado pelo homem. E o homem é o diabo. Diabo não é esse negócio de tranca-rua, enxucaveira, pega. Não. Isso aí são nomes de entidades do folclore brasileiro que foi colocado por pessoas. Inclusive já tive até uns embates com algumas pessoas que hoje eu aprendi e não discuti com ninguém. Eu entrego o vídeo, entrego a visão, saio fora. Eu não gosto de debate, eu não gosto de não, isso me estressa, não quero saber. Se quer acreditar, quer canalizar esses demônios, canalize o que você quiser. Eu não vou canalizar o que não está na Bíblia. Outra coisa, não tem uma parte da Bíblia que fique você bem sabendo que não existe uma parte da palavra que um crente foi assombrado por uma feitiçaria. Porque da parte de Jó, quando Satanás tinha acesso a Deus, ele pediu permissão a Deus. E ele disse, só não toque em sua vida. Satanás fez de tudo com a permissão de Deus. Porque Deus estava sob controle. Saul foi da parte de Deus, o espírito humano, não é um anjo que foi das trevas. E quando Jesus foi crucificado, ressuscitou, pegou a chave da vida, como diz lá em Deuteronômio 2,14, tem nada de segunda não, Deuteronômio 2,14, que ele retirou as sedas das ordenanças, que uma vez era contrária a nós, e lançou na cruz. Ele se fez de maldito por nós. Está aqui na Bíblia. Vai ver? Aqui, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça de homens que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Então, eu estou aqui falando que a Bíblia diz, e aqui em Colossenses, capítulo 2,14, havendo riscado a célula que era contra as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus, ele fez um ato crucial. Ele manda agora no inferno total. Não tem demônio nenhum. Meus irmãos, você sabe por que as pessoas fazem isso? Porque nós vemos de uma cultura católica. Nós temos costumes herdados da África, que é Umbanda, Quimbanda, as coisas que vieram, ainda tem aí cigano no meio, coisas de cigano. Eu vejo irmãs que fazem coisas de cigano, gestos de cigano que aprenderam com seus pais e trazem isso dentro da igreja. E vocês podem notar que a grande maioria das pessoas que se dizem pentecostais são muito arrogantes, não só elas, mas principalmente porque acham que tem o rei na barriga, acham que ele é poderoso. Não, meus irmãos, nós não somos poderosos. Nós somos discípulos, mas a igreja não quer que você seja um discípulo. Sabe o que quer? Que você pegue o seu dinheiro, pague para te levar lá para Copacabana, para fazer passeata para político ligado à milícia, com a mão cheia de sangue, que diz que é crente. Misericórdia.
misericórdia. E quando nós falamos de Cristo, eles ressuscitam demônios intermináveis. E o povo, mesmo você mostrando na palavra, ele se levanta contra você. Você sabe por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. Eles preferem a mentira. Que a mentira encobre o seu próprio defeito, o seu erro. Porque se você tiver um vício, seja qual for, Jesus não vai limpar aos pouquinhos, você tem que parar na hora. Eu não vou fazer mais isso. Se você rouba, não rouba mais. Se você mente, não mente mais. Se você fica no meio da roda escarnecedor, você não fica mais. Se você fuma maconha, cheira, bebe bebida alcoólica, diabo a quatro que você faz, você tem que parar. Mas não, isso aí é macumba, é demônio. Eu fui 15 anos espírita. Eu digo uma coisa para vocês, que eu nunca vi tanta bobagem, tanta mentira no meio do povo que se diz de Deus. João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, essas estiverdes em vós, tudo o que pedides em meu nome vos será feito. Vejam que o salmista diz aqui, tudo, mas o que é esse tudo? É carros de luxo, é jatinhos, mansões, igual muitos pastores adquiriram ilicitamente com dinheiro público, desviado como assessores, e agora está estourando o negócio que eu venho falando e o nego não acredita. Sabe por que não acredita? Porque lá no fundo ele sabe que é verdade, mas ele não quer te dar a chance de te testificar a sua fé. Mas eu não vou calar minha boca para defender o evangelho contra esses vigaristas, filhos do diabo, que vêm para transtornar. Se você é cristão, você tem que ter amor. Você tem que amar o seu próximo. Se você é um homem de Deus e tem visão e revelação, você tem que entregar as visões. E eu uso esse meio aqui de comunicação para isso. Ligado a esse versículo, o versículo 15, capítulo 7, é interessante que podemos associar, né, a um livro da Bíblia, que está aqui, em 2 Timóteo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua vontade. Jesus não está dizendo que você não tem que fazer as obras. É a forma que você não entende. É a forma que você entende, é que ela é a prioridade de tudo. Como você entende isso? Não, meu irmão, peraí, está falando que tem que fazer obra, mas não é isso. É o tipo de obra que está sendo feita dentro da sua congregação. Se o tipo de obra que você está fazendo na sua congregação é arrancar demônio, é o objetivo de te dar um carro, te deixar rico, sai fora, porque é mentira do diabo. E quem é o diabo? O homem. Porque Deus não é um homem para que minta e nem para que se arrependa. Então, quando nós falamos contra Satanás, falamos contra homens que tomaram a postura de Satanás na terra. Mas as pessoas, para querer encobrir o pecado dos outros, aquele pastor lá caiu no pecado, mas foi o diabo, e depois de quem foi o diabo? Para com isso, meu irmão. Vamos deixar de ser fingido. Vamos parar com essa hipocrisia. Diabo não força ninguém a fazer nada, e nem Deus. Diabo não faz você fazer nada. Ele existe, os anjos dele existem, mas recebem ordem de Deus. E se você se associar com os planos malvados das pessoas, você é o diabo. Título que você recebeu. Mesmo você dizendo que é Deus, porque Deus existe vários. Nós temos mais de 6.000 religiões que se dizem protestantes.
e que protestam contra Jesus. Maranata, também para mim é uma igreja fria, né? Igreja Universal, nem falar, é espiritismo puro, né? Assembleia de Deus, misericórdia, acabou. Muito poucas assembleias, pastores que são homens de Deus, que ainda mantém, porque esses novos, só misericórdia. Meus irmãos, não adianta você ungir, não adianta você subir monte, se você tiver um coração duro. É importante saber que enquanto eu estou aqui falando, centenas de pessoas estão perdendo sua vida. E os crentes dizendo, ó de Deus, Benjamin Netanyahu matou, mutilou mais de 70 ou 60 mil crianças em nome de Cristo. Ele é um homem de Deus. E as empresas que estão querendo tomar aquela área para explorar petróleo, isso você não pensa, sabe por que o seu pastor mente? Porque ele é o filho do diabo e porque ele tem uma aliança política. Então, quando ele pensa em toda a modernia que ele pode ter, que por um pouco tempo você também perde a sua alma, porque você se vendeu querendo de Deus o que Deus nunca deu a ninguém. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, mas Deus não abençoa a pessoa. Abençoa. Ele cria situações para que você consiga. Mas Jesus não é um Deus com uma varinha e nem encantado com um trenó pronto a trazer tudo o que você precisa na sua vida. Basta você participar de uma campanha. Faça-me um favor, meu irmão. Acorde e desperta. Quer realmente Deus na sua vida? Saia a campo. Pregue, anuncie o reino. Não anuncie este reino, porque ele será destruído. Pedra não ficará sobre pedra. Pode você gritar, pode você rugir, pode você dançar, pode você debochar de mim, mas um dia o seu joelho terá que